Boa tarde, meu nome é Aline, vamos dar início aí à segunda roda de conversa de sustentabilidade ambiental institucional. A roda de conversa de hoje, do dia 29 de novembro, ela tem o objetivo de falar sobre a questão da água, a questão do consumo consciente no Cefet. Mais uma vez, eu agradeço aí a presença de vocês. Então, para falar um pouquinho sobre essa questão do consumo consciente, eu vou fazer uso aí de fazer uma apresentação para vocês acerca de alguns resultados frente a algumas atividades que estamos aí realizando, ligadas aí ao diagnóstico do consumo de água aqui no Cefet, propor, sugerir, identificar algumas ações dentro da área de gestão, boas práticas, manutenção preventiva, tecnologia de informação e depois de trocar, ouvir também de vocês com relação à participação acerca destas ações, como também de levar estas ações para outros campi. Esse aqui é o nosso cartaz que está, na hora da apresentação ele dá uma desconfigurada, mas é só uma lembrança. Nossa segunda roda de conversa, que está sendo aí organizada por essa divisão, que é a divisão estratégica para a sustentabilidade ambiental institucional. Mais do que nunca, o nosso objetivo é transformar ideias em ações. Ações de cunho ambiental, ligado à gestão, ligado à educação ambiental. Sejam elas de caráter científico, político, social. Então, mais do que nunca, mobilizar aqui pessoas com suas experiências diversificadas. E essa divisão ela tem alguns objetivos. Eu destaco alguns objetivos voltados aí para a questão da água, Então, desde promover campanhas ligadas à educação ambiental, uma educação ambiental mais consciente. Aqui nós estamos dirigindo com foco na água, mas de propor também outras ações no futuro, como também fomentar, desenvolver programas ligados aí a um desenvolvimento mais racional com relação aos recursos naturais. E continuamos aí na busca de um outro objetivo, que é a agenda ambiental na administração pública. Conseguimos aí o documento que faltava, já foi enviado ao Ministério do Meio Ambiente. Eu acredito aí que no mais tardar em mais de um mês consigamos aí um resultado positivo, ok? Ao falar de água, a gente também tem que lembrar que no mundo nós também temos aí, apesar de parecermos que temos uma quantidade muito grande de água, oceanos principalmente, mas em termos de oceanos, em termos de água salgada, mas a água doce, a água aí que serve para beber ou fazer outros usos, em termos de mundo, e percentualmente é muito pequena. E essa água doce ainda tem aí outros usos que nem sempre são acessíveis por nós. Então, vocês observam aí no segundo gráfico, eu tenho lá com relação a águas subterrâneas, 29%, calotas polares, quase 70%. Então, dentro desse percentual, utilizamos aí principalmente com relação aí a algumas águas subterrâneas. Mesmo assim, ainda é muito pouco. Em termos de Brasil, sabemos aí que o Brasil tem 2 grandes aquíferos, mas que ainda não é acessível por todos. O Brasil é um país extenso e, por conta de sua extensão, essa distribuição da água também não é aí de forma uniforme, pelo contrário, desigual. Então, eu aqui chamo a atenção com relação à Amazônia.
e com relação à região sudeste. Então, são duas áreas, são dois extremos muito diferenciados, onde observamos aí a própria população com, muitas vezes, dificuldade de acessar essa água potável. Muitas vezes essa água aí vem por outros meios, seja por poço, não vem aí uma água tratada. Então, ainda mais essa dificuldade. Frente à nossa realidade, né, essa roda ela tem aí objetivos claros. E aí eu trago aqui para vocês. Né? Nesse momento, apresentaram um diagnóstico do consumo de água no Cefet, e esse diagnóstico ele se verifica por meio das contas de água em todos os campi. Claro que aqui estou falando do Cefet, mas eu deixo bem claro aí, no caso, a Rejane é de Maria da Graça. Aline, eu quero ter acesso a esse consumo de água. Né? Eu te coloco aí o nome da pessoa, você entra em contato e ele vai te passar de 2015 em diante, 16 e 17, os consumos de água. Ok? Aproveitando ainda nessa fase de diagnóstico, estamos fazendo aí um checklist acerca de desperdício e vazamento de água dentro do Cefet, dentro dos pontos de água. Então, eu falo o quê? Banheiro, chuveiro, torneira externa, interna, em laboratórios, em cozinhas. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês o checklist que está sendo feito aí pela Design e apresentar algumas ações. Né? Então, nós estamos pesquisando aí ações ligadas à economia de água, dentro aí de várias categorias, trocar uma ideia com vocês, o que a gente pode aí juntos realizarmos. E aí eu já começo a mostrar um pouco para vocês aqui os gráficos com relação ao consumo de água no Cefet. 2015 e 2016, no próximo slide eu apresento aí o de 2017. Né? Então, o que chama a atenção aqui, num primeiro momento? Né? Eu tenho aí consumos altos, vocês todos aqui, de alguma maneira, conhecem, eu tenho um pouquinho aí de tempo de Cefet, e sabem que nós temos aí os períodos de chuva no Cefet. Né? Por acaso, se não me engano, ano passado, ou há 2 anos atrás, nós tivemos aí uma chuva muito grande, em torno de março e abril, que alagou, foi 2016, que alagou o Cefet. Né? Foi um domingo para segunda, já tínhamos a construção do piscinão, não deu conta. Então, o que acontece? Quando acontece isso, o Cefet tem que esvaziar a sua caixa d'água subterrânea, a sua cisterna. E aí, esvazia e tem que encher. E aí, quando enche, a quantidade de água demandada é muito grande. Por isso que a gente observa, né, aqui, por exemplo, março, abril, eu tenho uns consumos muito elevados, porque eu tenho que limpar. Okay? Outros períodos são períodos aí de seca, né? Ou período de verão, que você sabe que tem um consumo mais alto. Tá? Então, eu posso dizer aí, a gente pode olhar a água, né? O consumo de água ela tem um certo perfil aqui no Cefet. Né? Então, janeiro, fevereiro, março, você tem aí um consumo mais alto, desce para maio, junho, e depois lá para setembro, outubro, tem um crescimento. Lembra o seguinte, é água e esgoto. Tá? Então, eu tenho consumo de água e esgoto, que é a conta de água que nós recebemos. Isso aqui é só em metros cúbicos. Aqui vocês observam de 2017 e tem aí um perfil muito diferente. Tá? Esse perfil muito diferente, ao acessar, realmente me chamou a atenção, e eu fui conversar com a prefeitura acerca disso. Tá? E, realmente, eles já estavam aí fazendo uma manutenção, uma vistoria, uma investigação com relação ao seu consumo de água, e não tinha nenhum problema. Ótimo. Então, isso mostra que eu tenho uma equipe aqui dentro do Cefet engajada, preocupada com relação ao consumo de água, que vem aí procurando formas, boas práticas, equipamentos dentro dos banheiros, torneiras, investigando. Então, a gente observa que realmente, né, eu tenho aí, ou seja, setembro, outubro, se você comparar com 2015 e 2016, isso aqui equivale a quase a metade do que era em 2015 e 2016.
Claro que, quando você tem um consumo muito baixo, seja de água, água e esgoto, seja de luz, você recebe a visita da SEDAI ou da Light, respectivamente. Tá? Claro que o Cefet recebeu a visita da SEDAI. Foi tudo vistoriado, tranquilo. Então, você fala, opa, estamos no bom caminho? Sim. E esse bom caminho, ele pode ser registrado a partir de alguns indicadores. Esses indicadores, eles foram aí montados em cima do ano de 2017. A gente tem um consumo já de novembro, tá ok? Então, eu atualizei esse consumo. Então, você tem aí o consumo médio mensal, Cefet Maracanã, ou seja, 1 milhão, quase 2 milhões de litros, tá? Todos os Cefets, 3.000. Então, eu tenho como analisar de cada um, aqui só para vocês terem um parâmetro, tá? Consumo médio diário do Cefet Maracanã. Então, eu tenho aí em torno de 65 mil litros. O Cefet Maracanã, ele tem em torno de 5.900 usuários. Esses dados, eles foram aí fornecidos hoje pelo setor que me dá o consumo de água, ok? Então, pode haver aí uma certa variação com relação a esse número de usuários. Quando eu falo usuários, eu estou falando aqui servidores, professores, técnicos administrativos e alunos. Tá? Então, em média, para quê? Por que eu quero esse valor? Para que eu possa calcular o consumo médio per capita, tá? Diário. Então, vocês observam aqui o consumo médio diário per capita do Cefet Maracanã em torno de 11,08 litros por dia usuário. Aline, isso é muito ou é pouco? Está dentro da faixa. Que faixa é essa? Existem aí vários estudos que hoje se baseiam aí em um dado que foi desenvolvido em 2008, que é o consumo per capita diário de escolas no Brasil. E aí você tem escolas, desde escolas de ensino fundamental, ensino médio, e o que mais se aproximava do Cefet era o ensino médio. E escolas desse perfil, eles têm um consumo aí médio per capita, tá, em torno de 10 a 20 litros por dia usuário. Estamos com 11. Estamos dentro da faixa. Tá? Então, não é por conta disso que eu posso consumir mais. Mas é importante eu ter aí uma faixa, ou saber os meus limites, para que eu possa introduzir determinadas ações, até para regular se estiver muito alto ou baixo. Uma curiosidade, em termos de Rio de Janeiro, tá? Claro que estou falando aqui Rio de Janeiro, estou falando aí de vários Cefets no Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro, em termos de estado, é o estado que mais consome água por pessoa por dia. Tá? Isso é um dado de 2016, 244 litros, bate recorde. Então, você observa aí que Cefet, sendo uma instituição de ensino, né, que tem aí o objetivo não apenas de ensinar, mas de orientar, parte de sua população tem aí jovens em idade aí, para começar a trabalhar, então, que muitas vezes vêm às escolas e tem que ter aí um máximo de orientação, principalmente com relação a consumo de água e outros recursos naturais, né? Faz parte. E para colaborar aí com esse consumo de água e para termos certeza, por que esse consumo de água está baixando? Vamos aqui fazer um checklist. O que é um checklist? É uma lista de verificação. Então, na verdade, foi desenvolvido aí que a gente chama aí de lista de verificação, observando banheiros, vaso sanitário, torneiras, pias, com relação ao uso dessa água. Né? Então, vocês vão verificar aí o checklist que tem um slide que colocamos aí acerca de como foi feito. Esse checklist ele foi validado pela prefeitura, então, mais do que nunca, não é fazer um questionário, é um tipo de um questionário, tá? Não é fazer só o questionário, é nós apresentarmos à prefeitura, juntamente conosco, olha, isso está correto, vamos fazer desse jeito, e
estamos ainda fazendo esse checklist. Vocês observam aí até agora, nós temos aí em torno de banheiros femininos quase 70% já feito e banheiros masculinos em torno de 40%. Quem é que está fazendo? Qual é a equipe? Equipe dos alunos aqui. Boa parte dessa equipe são alunos de iniciação científica, são estagiários. Então, nós aí treinamos. Também aqui a professora também, a gente faz um pouquinho de tudo, até porque nós temos muitos banheiros fechados, que são de professores, e aí eles muitas vezes não têm aí como acessar, então muitas vezes vão comigo e aí a gente acessa para fazer essa verificação, ok? Aqui vocês observam parte do nosso checklist, né? Então eu tenho aqui esse checklist com relação aos banheiros. Então, na parte de cima, vaso sanitário. Tipo de vaso sanitário, né? Se é caixa acoplada, se é válvula ou caixa suspensa. Ainda tem alguns banheiros do Cefet, tá? Verificar se existe movimento de água no fundo com relação a algum vazamento. Se tiver, ela vai estar correndo pela parede do vaso. Tá? Abaixo vocês veem aí com relação às torneiras. Hoje nós temos 2 tipos de torneira, alavanca e de pressão. Tá? De pressão é aquela em que a gente também observa o tempo, a gente chama de tempo de fechamento de água. Que significa o quê? Quando você aperta, né, ela fica aí escorrendo, existe um tempo médio, que varia de 4 a 10 segundos. Ok? Então a gente observou isso. Né? Os demais, com relação à pressão, se está muito alta ou se está muito baixa. Né? Então, com relação ao quê? Aquela muito alta, você aperta e espirra para todos os lados. Então, a ideia nossa, mais do que nunca, e como eu aqui falei, foi validado pela prefeitura, até ajudar a própria prefeitura com relação aí ao que foi observado. A ideia é fazer um relatório com esses gráficos e que possa ser utilizado esse checklist, não apenas aqui pelo Cefet, das 6 em 6 meses, de 1 ano em ano, como também por outros campi. Tá? Aqui, muito parecido com a ideia de torneira, a gente também faz aí para torneiras externas. Né? Então, por exemplo, na entrada do Cefet aqui da Avenida Maracanã, você tem uma torneira. Próximo à Atlética também tem uma torneira. Né? Então, a gente está investigando as torneiras também. Dentro de laboratórios, você também tem torneiras. Cozinhas, alguns lugares do Cefet têm cozinhas. Tá? Chuveiro. Então, você tem a parte de vestiário, né? Onde se faz educação física. Tá? E em alguns lugares eu acredito que deve ter banheiro com chuveiro. Alguns resultados que nos chamaram a atenção. Aqui é parte dos resultados. Parte por conta aí de não termos feito tudo, mas alguns resultados que nos chamaram a atenção e que serve aí até de identificação para que a prefeitura possa trabalhar diretamente naquele problema. Tá? Então, por exemplo, vaso sanitário. Banheiro masculino, e aí eu falo vaso, não falo mictório, ok? Os vasos sanitários, nos banheiros masculinos, nós não identificamos nenhum tipo de vazamento. Tá? Enquanto que no banheiro feminino, nós identificamos cerca de 10% de vazamento, tá? Que equivalem a 7 vasos, bloco D, E campus 3. Então, hoje, se a prefeitura quiser, Aline, onde é que estão isso? Eu vou e mostro. Nós temos aí todos os checklists feitos, que são na forma de papel. A gente está juntando na nossa documentação, que vai colaborar nesse sentido. Ó, onde é que é? Me diz, 1º, 2º, 3º andar, ok? Então, esses 7 vasos, futuramente, terão que ser observados e consertados. Com relação às torneiras de pressão, que é aí um grande problema com relação, às vezes, se aperta e jorra para todos os lados. E aí, essa pressão, que a gente chama de pressão muito alta, pressão muito baixa, o contrário, aí muito pouquinho, você vai ter que ficar apertando várias vezes, também é um problema. Né? Então, nos chamou a atenção, no banheiro masculino, pressão alta, em torno de 24%, que equivale aí a 10 torneiras. Temos também aonde que são essas torneiras. E, no banheiro feminino, um pouco mais, 19 torneiras com essa pressão muito alta, que jorra para todos os lados realmente. Então, nada como uma manutenção. Goteiras.
tá? Observamos aí, ao chegar em determinados banheiros, que estava gotejando direto, tá? Banheiro feminino, 7 torneiras, percentualmente, né, eu aqui, claro, quis aqui mostrar também não só percentualmente, mas em termos absolutos. É muito pouco. Chamo mais atenção mais uma vez. São cerca de 70, no banheiro feminino, 70. O que é 70 em cima de 7%? 7 em cima de 70. Né? Então, realmente, é muito pouco, mas é esse pouco que vai fazer a diferença. Né? Muitas vezes, uma torneira, né, pingando, quanto que isso equivale por dia? Né? Então, é um pouco, se a gente fizer as contas, isso é representativo. Banheiro masculino, apenas uma torneira com goteiras. Gotejamento, né? Esse gráfico aqui, ele mostra o tempo em que fica lá a torneira de pressão vazando. Né? Vazando não, perdão, mas aberta. A gente chama de tempo de fechamento. Como eu falei para vocês, aqui vocês observam, de 4 a 10 segundos, que seria aí o normal. O que me chama a atenção? Uma distribuição muito grande nas torneiras do banheiro feminino. Né? Você tem aqui, deixa eu só subir um pouquinho mais. Né? No banheiro feminino, você tem aqui uma distribuição, né, bem mais distribuída, se a gente pode dizer assim. Oi? Quase que normal, né? Então, por exemplo, eu tenho aí, o que significa? 6 torneiras com tempo de fechamento em 5 segundos. De 6 a 7 segundos, eu tenho a maioria entre 8 a 10 torneiras. Tá? Lembrando aqui, o ideal é que seja de 4 a 10 segundos. Passou de 10 segundos, aqui eu tenho que ficar de olho. Que torneiras são essas que estão espirrando muito? Né? Ou seja, o tempo aí aberto está passando aí de 10 segundos. Enquanto que no banheiro masculino, me chamou a atenção, o tempo que elas ficam abertas é muito pouco. É muito pouco. Enquanto que no banheiro feminino elas ficam mais abertas, né? No banheiro masculino, se vocês observarem, o que também não é correto, porque tem que ser de 4 a 10 segundos, 3, 2, 1 segundo, quantas vezes você vai ter que abrir? Quantas vezes você vai ter que ficar apertando? Né? Não, para não falar, você falar assim, fica, os homens não lavam a mão, ou não precisa, sabe? Então, brincadeiras à parte, né? O interessante é de você realmente observar, mas por que muito pouco? Né? Ou será que, não, fazemos uma manutenção, mas, infelizmente, elas, de tanto usar, elas realmente têm que ficar de olho, porque esses 4 a 10 segundos, elas saem dessa faixa. Ou desregule, né? Mas interessante que chamou a atenção esse perfil muito diferenciado de masculino para feminino. Né? Até pode ser até uma coincidência. Não. É interessante. Aqui, as torneiras que ficam em laboratórios e cozinha. Que nós fizemos aí, até na época fui eu e Brena, fomos a alguns laboratórios do Bloco D no primeiro andar, que são laboratórios de graduação e pós-graduação. Tá? Então, por exemplo, com relação a goteiras, né, essas torneiras aí não tem nem mais unissex ou feminino e masculino, são mais de uso em laboratório, eu tenho um uso comum, tá ok? Então, eu tenho aí de goteira, eu tenho aí 3 torneiras, e em funcionamento ou defeito, em torno aí de uma, que especificamente a gente até sabe onde é que é no bloco D. Realmente não está funcionando, ok? Ou seja, frente aí a esse resultado, que a gente pode dizer resultado prévio, né, inicial, até porque nós não fechamos ainda o checklist, a gente pode começar a sugerir aí algumas ações. E eu trouxe não apenas para vocês, mas todos aqui receberam em suas pastas
um formulário. Na verdade, não deixa de ser um formulário que eu gostaria depois que vocês preenchessem, tá? Que tem o nome, e-mail, telefone. E aqui tem uma sequência de ações, que são essas ações que eu vou apresentar. Qual é a ideia? Aline, eu gostaria de participar. Eu gostaria de ajudar. Eu tenho já algum trabalho ligado à parte de sensibilização. Então, o nosso objetivo é o seguinte, após aí apresentar, ou até de você sugerir, aqui no final, você coloca o seu nome, e-mail, destaque, e coloque lá qual é a categoria que você teria a intenção de nos ajudar, de desenvolver. Categoria e o número, qual seria aí a ação, essa é a ideia, tá? Também está para vocês aí. Ok? Então, de nos ajudar, seja aqui no Cefet, seja em sua casa, as ações aqui, elas vão colaborar não só para a nossa comunidade local, mas também aí regional e global. Por que não? Então, vocês observam aqui, com relação à categoria de sensibilização e capacitação, né, desde treinar o pessoal da limpeza, que normalmente são os funcionários terceirizados, né? Claro que aqui são só ideias, não estou aqui especificando como é que vai ser, não é o meu objetivo nesse momento, ok? A parte de educação ambiental, formulários, eu faço aí a menção no item 2, no item 3. Então, desde as áreas onde a gente observa aí o uso dessa água, você pode colocar um cartaz, evidenciar de alguma maneira, chamar a atenção. Inserir próximos a equipamentos hidráulicos, fotos marcantes, né? Isso é impactante. Né, também é uma maneira. Fazer campanhas de conscientização permanente, utilizando cartilhas, outra forma. Programas na TV Cefet institucional, né? Então, colocando, olha, por dia, o ser humano gasta tanto, uma torneira gotejando por dia, significa aí em torno de 46 litros de água, então é 46 litros de água sendo jogado fora. Então, a ideia de aproximar também com outros servidores, não da área apenas da educação, de ensino, mas administrativamente, de fazer campanhas por meio da TV Cefet. Orientar e capacitar a equipe de projetistas do Cefet nos requisitos que atendem à sustentabilidade. Quando eu falo projetistas, especificamente, pessoal da prefeitura, né, em que hoje, por ter acesso, algumas pessoas também vêm fazendo aí vários cursos, não só com relação à água, com relação a outras necessidades. Então, isso demanda estudar, isso demanda também se aproximar dos professores, de alunos, para colaborar. Na categoria de irrigação. E o Cefet tem um baita jardim, né? Maria da Graça também tem. E horta também, né? Então, a gente sabe que época de verão, né, você tem aí em si uma quantidade de sol muito grande e a preocupação com relação à rega dessas plantas. Será que está sendo regado? Então, a gente procurar qual é o período melhor para regar, não você regar batendo sol, porque realmente não vai fazer também bem para essas plantas. Então, procurar períodos de sombreamento em que você vai ser mais específico na hora aí dessa rega. Então, é uma forma também de você orientar quem são aí as pessoas responsáveis hoje por essa rega. Categoria de gestão. Definir cálculos, divulgação de indicadores de consumo. Então, boa parte desse estudo que a gente está fazendo, ele é utilizado para você confeccionar esses indicadores de consumo. Aproximar mais. Quem faz hoje o registro, boa parte dos cálculos, dos dados aqui de consumo de água, quem me deu foi um funcionário do Cefet. De aproximá-lo mais da prefeitura, até em que sentido? Olha, eu tive um consumo muito grande de água. Será que esse consumo de água não pode ter sido um vazamento? De você chamar a prefeitura. A prefeitura está sabendo disso? Então, a gente tem que aproximar mais as pessoas aqui dentro do Cefet para que elas possam se comunicar e esses indicadores de consumo, eles podem ajudar nesse sentido, tá? Que pode ser um próprio consumo de água. Instituir programa de educação ambiental visando a redução, desperdício, fomentando projetos dentro de cada instituição. Então, essa ideia do checklist pode ser um projeto com relação a evitar desperdício de água. Se a gente consegue aí mobilizar o pessoal da manutenção para fazer,
é o nosso intuito, é um projeto. Criar etiquetas, parecido com selo de conservação de energia. Você tem aí, com relação a alguns equipamentos, é colocado hoje na literatura que equipamentos, as torneiras de pressão, elas são muito mais eficientes que torneira de alavanca. Então, é como você fizesse algum tipo de etiqueta, ilustrando e fazendo essa associação hoje com mais ou menos eficiente. Criar ou manter uma equipe de manutenção. Hoje o Cefet tem uma equipe de manutenção com relação à água e outros serviços. Isso facilita. Categoria de boas práticas. E aí incide em cima aí de outros serviços que não propriamente na área de ensino. Então, por exemplo, aqui no Cefet eu tenho banco, eu tenho restaurante, eu tenho lanchonete. Então, vocês observam aí que o primeiro item é com relação ao restaurante, né? Que são coisas que vocês veem aqui que a gente faz em casa, ou deveria fazer em casa, né? Então, é uma forma de você economizar. Colocar dentro de caixas de descarga, não sei se você deve ter visto isso, né? No caso aqui, seriam aí as caixas acopladas ou bacias sanitárias, né? Você coloca um tijolo ou pega uma garrafa PET de um determinado volume e coloca areia, né? De alguma maneira preenche aí um determinado volume e você, entre aspas, você engana a caixa acoplada entrando menos água, né? Trocar a carrapeta, reparo, registros defeituosos. Então, a partir desse checklist, a gente pode aí apresentar esses relatórios e identificar e mostrar à prefeitura essas necessidades. Regular boias, fazer testes de relógio, de água. Utilizar capas para cobertura de piscina, no caso a piscina tem que estar clorada, se não tiver clorada a capa, ela fecha, né? Ela dá aquele, como fosse uma estufa e pode dar cheiro, então a piscina tem que estar clorada para fazer isso. Hoje a gente tem uma piscina aqui que, se não me engano, ela não está sendo utilizada, tá? Mas você tem aí a evaporação. Manutenção preventiva, instalar um restritor de vazão de água nas torneiras, isso já está sendo providenciado. Tá? Antes mesmo de começar a fazer o checklist, na conversa que eu tive com a prefeitura, eles já estão aí fazendo, e mais do que isso, não apenas fazer, eu falo fazendo por quê? Porque hoje existem formas de você não adquirir, não comprar, mas como eu tenho aqui a manutenção de você improvisar materiais de baixo custo. Né? Então, frente aí a toda uma preocupação hoje com relação à economia, hoje temos aí essa possibilidade de reaproveitar muito material. Tá? Instalar arejadores, observamos aí algumas torneiras sem arejadores, isso diminui aí o espreamento, se a gente pode dizer assim. Né? Regulagem periódica, fiscalizar filtros dos bebedouros, se estão ou não defeituosos. Pesquisa de vazamento, que é um pouco aí do que a gente está também realizando. Categoria de infraestrutura, coleta de água de chuva. Né? Então, hoje, existe aí alguns departamentos aqui no Cefet, né, que tem aí em nível de ensino, em nível de pesquisa, projetos que não saíram do papel ainda. Né? Então, a ideia é se aproximar destas pessoas e buscar, né, de tentar colocar, de construirmos com a ajuda da prefeitura, com a ajuda da manutenção, né, considerando aí que temos uma grande quantidade e estamos num local que quando chove, chove muito, né, aqui na Tijuca. Instalar bacias sanitárias com duplo fluxo, que é aquele número 1 e número 2, algumas bacias sanitárias, né, se a gente considerar que os vasos sanitários ainda tem aí a válvula e a caixa suspensa, e essas bacias sanitárias já tem o número 1 e o número 2, né, que a gente diz aí. Por fim, aí, fechando, com relação à tecnologia da informação. Aline, como é que isso pode ajudar o Cefet? Hoje, não apenas nós, alunos, filhos, os mais novos, né, vêm utilizando aí vários aplicativos em seus celulares. E eu até já passei essa ideia
para o Departamento de Tecnologia da Informação, DETINF. Né? Então, hoje, utilizando o chamado QR Code, né, você pode aí trazer a informação muito mais rápido com relação a algum tipo de vazamento. Então, por exemplo, isso está sendo já estudado, tá? Criar um QR Code em cada banheiro, de forma que, se tiver um vazamento, qualquer um, seja o servidor, seja o aluno, ele aproxima aí, e o aplicativo hoje é só baixar, ele aproxima o QR Code do seu celular, o aplicativo, e vai abrir um questionário, a ideia seria essa, pequeno, tem vazamento ou não tem? A partir do momento em que ele diz que tem vazamento e envia, isso chegaria a uma central, seja lá na prefeitura, e a prefeitura saberia, de uma forma bem rápida, que lá tem um vazamento e lá tem que ser consertado. Então, é a informação, é a tecnologia da informação, a informática mais rápido colaborando nesse sentido. Né? Como também outros dados com relação a controle, com relação à qualidade da água. Hoje temos aí testes com relação ao controle, à qualidade dessa água, que é feito aqui no Cefet. Ok? Ou seja, as ações que eu sugiro aqui são algumas dentre muitas ações. Ou seja, o meu objetivo com essa roda também é de ouvir de vocês. Aline, eu gostaria de colaborar, eu gostaria de ajudar com relação aí a alguma dessas ações, como eu aqui falo, mobilizar servidores e também alunos, a comunidade do Cefet, para participar destas ações. O formulário é o que eu comento com vocês. Aqui, então, são aí alguns dos nossos desafios, além da água, dos resíduos sólidos, da energia elétrica, aos poucos, para que tornemos aí um campus sustentável, ou melhor, Cefet sustentável, Campi sustentável, mais de um. Não apenas Maracanã, Maria da Graça e os demais, preocupados com relação a essas questões que vocês observam aqui. Por um Cefet sustentável. E aí agora eu gostaria de ouvir vocês com relação a essas ações, a percepção, por favor, coloque o seu nome aí, com relação à percepção que vocês têm hoje ligado à água, seja com relação ao Cefet, sugestão de ações, ou alguma dessas ações, ou além do que foi apresentado. Também queria ouvir um pouco aí a percepção de Maria da Graça, com relação aí ao consumo de água, como é que você observa o consumo de água em seu campus, né? E se existe hoje algum tipo de ação, ou que você consideraria das ações aí apresentadas. Quem gostaria aí de iniciar a fala? Pode ser Guilherme? O bobeou, pega o microfone, né? Adora falar. Pô, muito legal esses dados, Aline. Muito legal ver o trabalho que vocês fizeram. Ficou bem bacana. E é bem interessante a gente observar que a gente está muito próximo de um limite per capita, né? A gente está dentro da faixa, mas dentro do limite mais básico de consumo para dentro de uma escola, né? Então, talvez seja interessante a gente trabalhar muito mais a formação do aluno, muito mais para o que ele vai consumir fora. Porque aqui a gente já está com todos os mecanismos funcionando, talvez a gente esteja chegando perto de um limite dele. Então, acho que o que talvez a gente também tenha que ter um foco do que a gente vai colocar para a sociedade, né? Esse nosso aluno consumindo menos fora e talvez mesmo os nossos outros consumos no Cefet tenham que ser de baixo consumo de água, que eu estou querendo falar. Por exemplo, eu andei estudando sobre o uso das toalhas para secar a mão no banheiro. Para mim sempre foi um contrassenso, porque você gasta energia em detrimento de não usar o papel. Só que a indústria de papel, ela consome muita água para produzir aquilo. Então, dependendo do recurso que você está querendo economizar, é interessante que você economize no papel, porque você está num segundo momento, né, mais lá na produção, você está fazendo uma economia maior
de água e de energia para produzir aquele papel. Então, isso é uma coisa que a gente não tem no Cefet, a gente pode pensar. Né? Então, porque a gente está próximo do limite básico que as pessoas têm. Então, a gente vai ter que pensar, talvez, nesse para fora, ou no que a gente vai consumir, no que a gente vai adquirir com menos consumo de água, e nessa reutilização das águas de chuva, que é algo que é interessante, mas a gente, pelo menos nesses momentos de enchente, porque também é uma coisa muito doida, né? No momento que mais chove, a gente consome mais água. A gente não só não aproveita a água da chuva, como a gente tem que utilizar outras águas para limpeza, algo desse tipo. Então, assim, mecanismos e tecnologias para utilização, para reutilização dessa água da chuva, elas são fundamentais para a gente, porque é aí que a gente vai conseguir fazer alguma economia, até porque a gente tem um alto consumo de água aqui na limpeza. Né? De fato, o que a gente tem banheiros e limpeza. Então, talvez, eu estava pensando aqui em algumas ideias. Né? Eu acho que seria interessante a gente pensar como tem muitos projetos sendo desenvolvidos com isso, projetos de pesquisa, talvez a gente lançar um concurso, uma chamada desses trabalhos para um concurso de faça a sua proposta para reutilização de água no Cefet, algo desse tipo, em vários níveis, e aí a gente vai ver, baseado na relação do investimento, que em cada proposta, qual é o investimento que teria que ser feito, qual o retorno de água que a gente vai ter, se pode ser algo mais descentralizado, algo mais central, né? Porque existem pontos, e aí cada proposta vai analisar a maneira que vai trabalhar melhor. Então, por exemplo, eu trabalharia uma proposta utilizando os pontos básicos. O Cefet ele já tem, a chuva que teve ontem, eu fiquei fotografando, estou com várias fotos aqui. Ele tem pontos muito básicos de recolhimento de água. É colocar um reservatório, né, aqui no telhado da quadra, e até as canaletas que tem ali no pátio azul, sai a canaleta cheia de água ali. Então, assim, não precisa se fazer grande esforço e ter grandes tecnologias. Então, eu acho que seria interessante botar muita gente pensando nesse desenvolvimento. A gente promoveu um grande concurso mesmo, uma grande chamada, e a gente pensa como a gente vai fazer, faz uma comissão depois para avaliar os trabalhos. Então, eu acho que a gente teria que pensar mais ou menos nessas duas coisas, porque a gente chegou no limite de baixar, pensar no que a gente faz para fora novamente e nesse reuso de água. Além, obviamente, a gente procurar, e aí a gente vai ter que trabalhar com as autoridades competentes dentro do Cefet, né? Entender legal esse isolamento ou essa falta de isolamento das nossas reservas de água. Porque toda vez é isso que acontece. Porque o custo é enorme com relação a isso, não só de água, mas na última enchente, né? Você falou de 2016, mas já tiveram várias. Eu já perdi carro aqui no Cefet. No meu primeiro ano aqui como professor. Carro novo, todo bonito, enfim. Mas nessa última enchente tiveram que trocar todos os filtros de todos os bebedouros. Então é um custo tremendo, né? Por que a gente sempre tem essa água contaminada? Talvez não seria da gente pensar em transferir, não ter mais uma reserva para baixa, ou seria mais para cima, mais elevada. Então, acho que são dois pontos que a gente tem que trabalhar, coisas estruturais. Isso é algo mais estrutural, né? Então, novamente, a estrutura, as propostas de reuso de água e a proposta do que a gente está consumindo e se a gente está fomentando uma indústria que consuma menos água, entendeu? Acho que é isso. Deixa eu comentar aqui uma coisa. O Guilherme, né, ele pegou aqui em alguns pontos que são importantes, com relação ao ciclo de vida de determinados materiais que hoje, infelizmente, consomem bastante água, né? Então, desde quando ele fala aqui em secar a mão usando energia elétrica ou com relação ao papel, de alguma maneira eu tenho um consumo de energia, mas com relação ao papel, você não só gera resíduo, mas para você produzir esse papel, você tem um consumo de água, né? Então, é uma preocupação hoje existente.
como também a preocupação, mais do que nunca, o que ele fala, com relação aos alunos. Né? Como uma escola, a gente também está ensinando e ensinando para o futuro, futuros profissionais. Então, frente ao que ele colocou, por nós estarmos aí dentro de um limite mínimo, né, encaixando, isso é ótimo, mas também eu acredito que não é por conta disso que eu tenho que deixar andando solto. Eu posso manter um controle, mas nós podemos aí, eu achei interessante essa ideia dessa campanha, o que vai fomentar aí, a ele junto com o orientador pesquisarem alguma coisa para o seu futuro profissional. Então, eu entendo essa preocupação, coloco aí com relação a essa gestão e de formarmos aí esses profissionais com relação a esse futuro, a esses projetos. Adorei a ideia da campanha. Com relação à prefeitura, a gente tem que conversar aí com a prefeitura, até que são obras realmente estruturais, né? Ou até mesmo de se pensar com relação a quando tiver essa grande chuva, como é que o Cefet pode se precaver com relação a isso, para que não gere aí um custo grande, aí, seja na aquisição de filtros, na limpeza aí da cisterna. Você quer falar alguma coisa? Boa tarde, adorei a apresentação, tá? Eu gostei muito porque eu sou engenheira, né? E eu sempre trabalhei com manutenção e tudo que você fez ali no checklist faz parte de um checklist de manutenção, que a gente deveria fazer aqui no Cefet, com certeza, né? E parabéns aos alunos também, né? Que fizeram também. Agora, uma coisa que até porque eu já vivenciei isso, que eu não vi ali no checklist de vocês, foi os bebedouros. Não, e aí é uma situação que eu vivencio. Às vezes eu dou muita aula, porque no ensino à distância a gente dava aula sábado, e o pessoal da limpeza limpa aqui o Cefet sábado com água. E eles tiram os bebedouros da parede, né, desplugam e jorra água direto. Entendeu? Então, aí, algumas ações que também estão propostas aqui, né, para fazer reuso de água e tudo, nessa situação, se não conscientizar eles, vai continuar utilizando de forma inadequada. Né? Então, são várias ações, né? Essa parte da conscientização do pessoal da limpeza, para eles direcionarem, né, para as coisas adequadas, utiliza. Eu já achei ótimo da conta ter reduzido dessa forma, e acho que foi uma ação da prefeitura, pelo que você expôs ali, né? Então, isso é uma coisa. E eu gostaria de diversos projetos aqui de fazer parte. Um deles do próprio reuso também, que eu acho que é uma coisa. Eu sou de segurança do trabalho e lá a gente sofre com as enchentes. Toda vez que tem enchente, a gente perde muita coisa. E lá é uma área ótima para fazer cisterna. A gente tem um jardim ali interno, né? E daria para fazer uma cisterna ali embaixo, daria para coletar. Agora, uma coisa que é necessária é a gente conhecer mais essa parte de infraestrutura, né? Você falou da caixa d'água que tem que esvaziar em termos de enchente. Eu já pensei numa situação aqui, como que essa caixa d'água, se ela pode ser dividida, se ela pode ficar parte sem ser utilizada e parte sem ser utilizada, se ela pode, num caso de enchente, ser utilizada para vasos e para jardim, e aí a outra estaria limpa e aí só parte dela seria... você teria que encher parte dela só, né? Então tem muita coisa para fazer. É conhecer a estrutura para tentar melhorar o que já está sendo melhorado. E parabéns aí à prefeitura e a vocês também pelo trabalho, tá? Mirna, a Itaguaí, eu tive contato com Itaguaí, com a Fátima, e eles estão fazendo um projeto de reuso de água, de coleta de água de chuva, e essa água de chuva para ser utilizada para vasos sanitários. Sim, podemos, junto com servidores, ou de fazer parte da campanha sugerida, eu acho que é interessante, é uma maneira de você fomentar mais projetos. Eu gostaria da sua percepção, Rejane, por favor. Oi, boa tarde a todos. Agradeço muito por estar aqui, estou absorvendo aqui várias informações. Maria da Graça, eu vou levar todas essas propostas, para 2018 vou tentar começar, porque realmente ainda não começamos essa
essa parte. Eu não tenho essas informações ainda, vou começar a buscar agora para começar a trabalhar em 2018 junto com a direção, com a prefeitura, né? Eu vou levar isso, né? E achei interessante a ideia do reuso, né? Nós temos uma horta, temos jardins, né? Então seria bem interessante a reutilização da água de chuva, né? Para a gente poder regar e também a utilização nos banheiros. Mas eu vou coletar essas informações direitinho, vamos fazer uma busca pela unidade com relação à estrutura, né? A gente tem um grande desafio, é a parte estrutural e a de sensibilização, né? Pela frente. Então, 2018, em parceria com a Daniele, que não pôde estar aqui hoje, mas a gente vai conseguir vamos conseguir esse desafio, cumprir esse desafio. Espero que sim. Mas vocês estão de parabéns, tá? Eu consegui aqui pegar muita coisa e vou levar lá para Maria da Graça, com certeza. Obrigada, Regiane. Eu acho que mais do que nunca é de podermos compartilhar, né? Aqui, na verdade, está tudo mais a nível de diagnóstico, né? Eu até acredito que tenhamos aí alguns professores que tenham feito projetos de pesquisa, que estejam no papel, infelizmente não puderam estar aqui, mas o que é que falta? Faltaria aí de estarmos mais juntos e tentar colocar isso em prática. Claro que eu não vou dizer que em tempos aí de crise que a gente vai conseguir colocar em prática, mas a gente pode apresentar. Podemos aí compartilhar destas ideias. Então, quero sim também participar. Se tendo aí alguma coisa, Aline, estamos conseguindo fazer, até porque eu vejo que aqui no Cefet Maracanã é muito grande, né, até com relação e outras demandas. A impressão que eu tenho, posso estar errada, né, e outros Cefetes, por ser um pouco menores, né, as coisas, às vezes, dependendo aí do objetivo, da intenção do nosso gestor, do nosso diretor, às vezes vai muito mais rápido e a gente consegue implantar mais rápido, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que é um desafio que a gente se coloca, não significa que, iniciando esse projeto, a gente vai conseguir fazer. Estamos aí controlando, mas a ideia é compartilhar. Paula. Boa tarde a todos. Parabéns, Aline, parabéns a todos os alunos que ajudaram aí nesse trabalho intenso dos últimos de fazer todo esse diagnóstico e o quanto vai dando até o resultado do trabalho, né? A gente conseguir já ver o quanto a gente já com um trabalho de formiguinha, passo a passo, mas a gente já tem um diagnóstico, a gente já tem ações. Eu acho que realmente o trabalho que vocês estão fazendo, eu fiquei muito feliz em ver na sua apresentação diversas frentes. Eu tenho certeza que para a gente conseguir um Cefet sustentável é dessa forma, envolvendo a manutenção preventiva, envolvendo o pessoal da prefeitura, boas práticas, a gestão através de indicadores para a gente ver o quanto a gente está avançando e eu acho que a ideia do Guilherme é sensacional no sentido que isso já nos dá um panorama. Nós já temos um consumo per capita que dá para a gente pensar já de uma forma mais estratégica, no sentido que qual é o nosso papel como uma instituição de formação, de conscientização. Eu gosto muito de um autor que fala que o cidadão, o profissional consciente, em termos de consumo consciente, é o cidadão consciente. Então, é isso que nós, aqui dentro do Cefet, nós precisamos, para a gente ter um profissional, um engenheiro civil, um engenheiro de produção, atuando pensando de forma sustentável, ele é um cidadão que ele vai pensar na casa dele, no dia a dia dele. E eu acho que isso a gente tem um desafio muito grande. A gente sabe que ainda a gente tem muito... Eu adoro a ideia quando você fala de mostrar números, eu acho que isso ajuda. Eu presenciei a primeira chuva aqui do Cefet, foi a de 2016, e eu fiquei chocada. Eu cheguei aqui na segunda-feira,
Eu cheguei aqui na segunda-feira de abril, que aconteceu no domingo. As aulas tinham sido canceladas, mas eu imaginei que eu chegaria na minha sala do Bloco L tranquilamente, né? Tudo cheio de lama. Então, eu fiquei pensando, e todo mundo arregaçou as mangas e foi para o trabalho braçal. E aquilo já me causou um impacto da quantidade de água para higienização, para limpeza. Eu não tinha me tocado do que tinha sido, que o consumo era muito maior, que a própria... Então, eu acho que aí é que a gente precisa pensar de forma estratégica. Aí está o desafio da gestão. A gente já tem um consumo hoje per capita que a gente já tem uma forma, uma situação confortável, mas a gente não pode estagnar. A gente tem que pensar de forma estratégica. E o que a gente vai fazer para isso? Eu acho que... E sem contar que a gente tem desafios diários. Minha sala lá no Bloco L, eu estou até compartilhando um pouco das minhas angústias diárias, e o banheiro do Bloco L estava com problema na torneira. E aí eu achei ótima a ideia que você falou de facilitar a gente conseguir, através da informática, conseguir rapidamente... Perfeito, é isso que a gente precisa, agilidade, né? Para a gente ver que as coisas estão acontecendo. E aí a gente conseguiu, comemorando, foi lá, substituiu a torneira. Eu fiquei muito feliz, que ótimo, né? Agora, com a fala do Guilherme, me chamou a atenção, e era um incômodo que eu não tinha nem tocado, porque o suporte de papel, toalha, ele está quebrado. E quando a gente vai pegar, não consegue puxar 2 toalhas, vem várias. E aí é que... Mais uma vez, então, que ótimo. Então, assim, a gente tem os desafios diários, porque é dentro desse papel maior de um Cefet sustentável. Hoje a gente está aqui com as iniciativas, com as ações para o consumo de água, mas é um desafio, acho que, para cada um de nós, e que eu me sinto feliz de estar aí vendo todo o trabalho de vocês. Parabéns. Nosso. Guilherme, depois você dá a vez para os nossos alunos, que são futuros, foram tão falados aqui, né? Futuros engenheiros, tenho tecnólogos, gestores. Então, serão eles... Olha, que vai ser essa campanha, se Deus quiser, ano que vem, todo mundo vai ter que participar, mas não significa, que está sendo gravado, né, que eles vão ganhar. Mas eles vão fazer um esforço, não vamos? Vão. Espero excelentes trabalhos deles. Na verdade, eu pensei um outro aspecto que é interessante até da gente também investigar. E aí pode fazer parte da campanha, mas é um objeto que a gente tem que procurar ver. Porque, por exemplo, a gente, falando agora, pensando no lado positivo, que a gente viu que o nosso consumo está legal e tal. Pensando por outro lado, o quanto desse consumo foi por conta de sensibilização, o quanto desse consumo foi por causa que a gente usou tecnologias que permitiram que esse consumo diminuísse. Se a gente tivesse torneiras que não fossem de pressão, será que a gente teria esse consumo? Então, é interessante a gente investigar até que ponto, e alguns professores aqui do Cefet, o professor Jorge Lemos é um professor lá da coordenação de biologia, e ele fez o mestrado e o doutorado dele estudando a consciência ambiental dos alunos. Ele estudou com os alunos de automobilística, de Maria da Graça, inclusive. Então, ele tem alguns dados interessantes, mostrando em que momento que eles desenvolvem essa consciência ambiental. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar, porque a gente está vendo que a gente não tem certeza que o nosso aluno tem essa consciência. A gente sabe que o consumo é baixo, não sei se é por conta das tecnologias que a gente usa e tal, dos equipamentos, principalmente, que a gente usa. Agora, a gente percebe que a gente não utiliza essas mesmas tecnologias, a gente não fornece essas mesmas tecnologias para o pessoal da limpeza, por exemplo. Se a gente tivesse caixas separadas, com as torneiras com uma quantidade certa de água, talvez eles não abrissem o bebedouro para liberar as águas e tudo. A gente, na verdade, com eles vai trabalhar a partir da conscientização. Mas a gente não trabalhou assim com os alunos, a gente trabalhou usando as ferramentas. Então é legal a gente verificar até que ponto seria interessante, porque talvez com a sensibilização a gente consiga diminuir mais ainda esse consumo, né? E através, talvez, dessa tecnologia a gente consiga complementar bem a sensibilização com o pessoal da limpeza, entendeu?
Guilherme, respondendo alguma parte, eu acredito que essa redução, no primeiro momento, ela se deve à parte da própria prefeitura. Tá? As próprias trocas, sim, eu venho conversando com eles até por conta desse trabalho, e o próprio Francesco. Aline, a gente tem feito aí várias trocas, várias mudanças, e realmente isso está dando aqui os resultados, que talvez eles nem conheçam. Eles sabem que estão melhorando, mas o quanto que melhorou, né? Então, eu tenho aí até muito resultado a apresentar. Vem cá, olha, reduziu a metade. Então, o quê? Reduziu mais de 50%? Sim, deve ter reduzido mais de 50%. E se eu complemento com a ideia de sensibilização, eu mantenho isso. E aí que eu acho que é o grande pulo do gato, né? Realmente, Mirna, essa do bebedouro, eu não sabia. Que desperdício. Isso, final de semana, eles lavam o Cefete com água mesmo, lavam. E aí poderia ter alguma outra situação para não precisar utilizar tanta água, porque eles jogam água mesmo e fica jorrando. Entendeu? Essa parte, né, que a gente está falando aqui é com relação à capacitação e sensibilização do pessoal da limpeza. Isso já foi aí comentado comigo, a própria Úrsula já falou sobre isso. Com relação a quando eles são contratados, se não me engano, no próprio contrato fala desse treinamento. Agora, como esse treinamento está sendo aí realizado? Então, até é válido aí nós nos aproximarmos da prefeitura, quem é o responsável aí pelo contrato, para saber como é que está sendo feito isso, desse treinamento, né? Então, estão sendo utilizados essa rotina. Sim. Será que eles estão tendo equipamentos e tecnologias e técnicas locais? Sei lá, será que eles estão tendo todo o aparato necessário para fazer aquela limpeza? É isso que a gente também tem que verificar, né? Porque às vezes ele vai ter que, para limpar lá dentro do corredor, ele vai ter que carregar a água de lá longe. Então a gente vai ter que ver até que ponto isso vai chegar e fazer um estudo realmente de racionalização, de limpeza, porque a gente tem uma exigência com limpeza grande, né? Então, às vezes nem é por culpa dele, né? Isso daí vamos juntar, vamos aí nos aproximar do pessoal da prefeitura. Eu não sei se acontece em todo lugar, mas lá no meu bloco, a gente tem dentro do banheiro feminino tem uma torneira que antigamente deveria ser por uma ducha higiênica e hoje eles utilizam para limpeza. Só que eles não utilizam, quando eles tiram, desconectam o bebedouro, a água fica direta. Eles enchem o balde, vão e a água está jorrando. Entendeu? E vão limpando, e a água está jorrando. Se fosse lá na torneira, eles poderiam encher o balde. Fechou, vão arrumar tudo e depois volta, enche de novo. Entendeu? Talvez fosse melhor que fosse uma mangueira com torneirinha, né? Facilitaria. Aí daria, por enquanto não tem essa situação de reutilização, aí é a mesma coisa. Agora, hoje ele fica jorrando lá. E isso, se acontece lá, talvez não seja só lá, né? Eu sei lá porque eu já vi várias vezes. Entendeu? Mirna, nós observamos que em alguns banheiros, ao fazer o checklist, que eles têm uma torneira de lavagem de piso, né? Que é abaixo da pia, que seria para essa lavagem. Agora, a falta de treinamento, ela evidencia esse desperdício. Sim. Vamos nos aproximar aí deles, né? Não quer dizer que vamos agora controlar essa atividade. Não é esse o objetivo. Até mesmo para não soar nenhum tipo de conflito, né? Mas sim de perguntar se é feito, como é feito, qual é a rotina. Então, com muito cuidado, a gente se aproxima. E aí, meus queridos alunos,
Gostaria aí de ouvir um pouco da impressão de vocês com relação, considerando aí que vocês 6 que estiveram aqui, que estão aqui, participaram aí, quase todos, né, que participaram aí do checklist. Qual é o olhar de vocês com relação a ter feito esse checklist e com relação a algumas ações? Quero aí o olhar do aluno, isso para a gente é importante. E aí, quem primeiro pode falar? Tiago? Tiago é meu apoio de segurança. Se levanta, Tiago. Bom, eu não tive a oportunidade de conversar com os outros alunos, né, que participaram disso, mas pelo trabalho, né, que a gente vem fazendo e a partir desse checklist, podemos ver que há muito trabalho a ser feito, né, principalmente pelos itens negativos que encontramos, pelos blocos, né, que percorremos, como a falta dos arejadores, vasos sanitários que possuíam movimento de água constante, né, os mictórios que ficavam vazando também. Então é um trabalho que a gente começou agora e eu tenho certeza que vai melhorar aí ao longo do tempo. Vamos tentar ajeitar eles e agora é só melhorar, né? Queria aí que algum dos alunos me sugerisse, ou dessas ações que foram apresentadas, quais que vocês acham que pode aí ter em um tempo curto um resultado interessante. Eu gostaria da opinião de vocês. Brena, me coloca um pouquinho. Então, com todo esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que o mais rápido seria treinar e capacitar o pessoal da limpeza, porque eles têm maior contato com a água, o vazamento de água, e pode influenciar muito aqui no Cefet. E também as boas práticas no refeitório. Acho que poderiam ser umas soluções mais rápidas, assim, mais rápidas do que em relação às outras, umas boas soluções por conta do vazamento d'água constante. Também para melhorar não só o Cefet, né, não só o vazamento no Cefet, também qualidade da água no Rio de Janeiro como todo, que está uma escassez grande, né. Eu acho que é um trabalho muito bom, que eu estou gostando muito de fazer parte e que tem muita coisa ainda, está só começando. Juliana, eu acho que dentre aqui vocês, alunos, você também é aluno, não é? Quanto tempo você está aqui no Cefet? 2 anos. Juliana, quantos anos você está aqui no Cefet? 3º ano. Juliana deve ser, acho que, uma das mais antigas aqui. Eu queria, Juliana, como é que você vê o uso, né, da água pelos alunos? Eu queria aí sua visão. E depois eu vou perguntar a ele, sendo aluno do ensino médio, né? Como é que você vê também, ela vai aqui dar o olhar dela com relação a esse consumo, né, em termos de postura, como é que ela vê, né, e você também com relação ao ensino médio, ok? Boa tarde, gente. Eu, para ser bem sincera, até começar esse projeto com você, eu não me atentei muito a essas questões sustentáveis aqui dentro do Cefet, pelo menos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, foi falada aqui na roda de conversa, foi a questão do QR Code. Eu acho que ele pode ajudar bastante nessa questão de também checklist, né, e tudo mais. Porque às vezes você vê alguma coisa vazando nos banheiros, mas passa batido, né? Eu acho que é muito raro, eu não sei se vocês já fizeram, mas eu pelo menos nunca fiz, chegar na prefeitura, por exemplo, e falar, olha, naquele banheiro está tendo um problema e tudo mais. Mas com o QR Code, talvez as pessoas comecem a mostrar que tem algum problema. E até com esse checklist eu percebi que muitos banheiros que eu uso constantemente tem vazamento ou não está funcionando alguma coisa e eu nem percebia antes. E eu acho isso interessante a gente falar sobre isso, né, e instigar o pensamento sobre essa questão. E acho que é isso. Como é que é seu nome? Eduardo. Eduardo, você está fazendo que curso?
eletrotécnica, né? Me dá aí sua visão, como é que você vê hoje seus colegas ou a sua comunidade mais próxima aqui dentro do Cefet com relação ao consumo de água? Boa tarde. O pessoal, eu acho que nunca tem uma consciência assim sobre uma utilização boa da água. E também a gente não sabe onde ir. Como ela falou, a gente vê uma pia vazando. Aonde a gente pode informar? Não sabia que era na prefeitura. Só isso, entendeu? Valeu. Eu acho que mais do que nunca, né, na roda de conversa, e o objetivo é termos não apenas professores, técnicos administrativos, alunos, né, considerando que vocês aqui são a maioria, é importante que a gente possa orientar. Eu tenho alunos tímidos, eu tenho alunos que são mais safos, ou que vão procurar, que vão argumentar, mas realmente de orientar. Né? Se eu vejo um problema, com quem eu posso falar? Né? Considerando aí que na vida passaremos e enfrentaremos vários problemas, muitas vezes a gente que vai ter que dar uma solução. Ou de você tentar procurar essa solução, ou o gestor, ou a pessoa responsável, e muitas vezes a gente não consegue. Né? Então, eu acho que aqui nesse microcosmo, se a gente pode dizer assim, né, a gente tem aí pessoas responsáveis e a gente pode colaborar. E a colaborar é o mínimo, avisando, né, identificando para que tenhamos aí um consumo menor. Meninos, alguns de vocês, Bruno quer, por favor, depois o Gabriel. Não, eu só queria também acrescentar que, às vezes, muitos alunos também têm o interesse de fazer a diferença, né? Essa ideia que vocês citaram sobre o QR Code é até uma forma dos alunos fazerem mesmo a diferença, porque às vezes, não sei, até por acharem que não tem tempo para se engajar em um projeto de iniciação ou qualquer boa prática aqui que seja mais a fundo, mas basta você registrar ali em um segundo, já é uma ação que facilita e possibilita mais essa ajuda conjunta e a curto prazo, né? Qualquer um pode chegar ali e fazer em um segundo. E também ações de sensibilização e conscientização até para atingir mais as pessoas, né? Por exemplo, tinham até uma ideia que era de um custo mais alto, talvez para longo prazo, seja bem eficiente, de colocar um hidrômetro grande no Cefet, igual aquele impostômetro, para as pessoas também terem uma noção e verem, tipo, em tempo real aquilo acontecendo, né? Esse gasto crescendo e crescendo, até para engajar cada vez mais e alcançar um público maior também nessas ações. Essa do hidrômetro eu também li, na verdade, é o que? Seria, imagine você fazer, né, uma coisa mais artesanal, a figura de um hidrômetro, né, o hidrômetro que ele medisse esse consumo real, mas a partir do momento que você faz um hidrômetro muito grande, aquilo chama atenção. Se as pessoas, de alguma maneira, você orienta, você identifica que aquilo é um hidrômetro, que você está consumindo água, é que alguma coisa tem aí errada ou certa, mas que chama atenção para o consumo de água, que era uma das alternativas, né, uma das estratégias, além dessas, né, que está ligada a essa parte de sensibilizar, de chamar a atenção. Né? Opa, tem alguma coisa de água. E aí as pessoas, como eles aqui mesmo falaram, né, aproximam um pouco. O que tem esse problema de água? É problema, não é problema? Eu me interesso, quero conhecer. Gabriel, por favor. Gabriel é aluno da administração, né? Eu acho que, tipo, pelo que eles disseram, a Juliana falou que antes da gente começar a iniciação, a gente não se ligava muito. Também é uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu via, quando tipo, me incomodava, eu tenho aula aqui nesse bloco, eu abria a torneira, tipo, me molhava tudo, isso me incomodava de alguma maneira. Mas, assim, eu nunca parei para olhar para os outros aspectos, porque não tem só a questão da água, você tem os recursos, os resíduos sólidos, você tem a energia elétrica e tal. E, assim, eu acho que isso é
é um problema que a gente tem que enfrentar, que tipo, a gente tem que conscientizar nossos próprios alunos para que eles possam, quando enxergar, eles possam fazer alguma coisa a respeito. E é basicamente isso. Que bom que a gente está conseguindo aí, né? Se mais alunos pudessem, né, se aproximar mais e que de alguma forma, né, a questão da água não foi interessante, apesar de o contexto aqui é água, mas vocês alunos falaram de vários outros temas ligados à água, né? Essa é a percepção socioambiental. Né? Você fala da água, mas você se liga, como o próprio Gabriel colocou, com relação à energia elétrica, com relação à parte de resíduos. Então, olha quantas temáticas envolvem aqui dentro do Cefet e que a gente, de alguma maneira, só em identificar, se já é o primeiro passo para querer fazer alguma coisa. Né? Clarinha, quer falar alguma coisa? Boa tarde. Eu acho interessante as ações de capacitação e sensibilização no primeiro momento, né? E acho que futuramente também, ligado à infraestrutura, projetos de coleta de água de chuva, acho que seria muito interessante. E também questão de boas práticas, talvez também fazer uma parceria com os alunos de algum projeto, como o professor Guilherme falou, de conscientizar as pessoas, usar os próprios alunos aqui dentro e também os alunos também da graduação, para poder sensibilizar, enfim. Mas acho que a gente já está começando com checklist, já é um começo. E daí para frente só coisas boas. Olha, gente, foi ótimo, né? Já indo aqui para fechar aí a nossa roda de conversa, né? Com relação aí às opiniões, com relação às ideias, né? Eu acho, claro, que ficou muito focado, né? Principalmente na questão de todos aqui, de alguma maneira, né? Colocaram, com relação às ações, a parte de sensibilização, capacitação, a questão da infraestrutura, né? A questão que me chamou a atenção, e eu acho que é uma maneira, né? Não quer dizer que eu sou antiga, nós professores somos antigos, servidores, técnicos administrativos, mas de você aproximar-se do nosso grande público a partir de uma ferramenta, seja um celular, né? Então eu acho que isso é uma maneira de você trazer junto, né? E se tiver mais ideia, seja por meio do celular, seja o iPhone, qualquer, eu acho que isso tem um apelo interessante, né? Porque na verdade foi por meio de pesquisa, foi o pessoal da DETINF que também tinha sugerido isso e realmente é bem apelativo, eu acho que junta. Né? E eu acredito que dentro dessas grandes categorias, né, para o ano, já estamos aí fechando praticamente o ano, né, dependendo aí do que vocês forem colocar, e o nosso objetivo é esse, no preenchimento aí do formulário, na tirinha que vocês vão nos deixar, a gente futuramente vamos fazer aí reuniões em grupo, né? Vamos chamar outras pessoas se quiserem participar, para que a gente possa desenvolver futuramente essa campanha, né? Campanha essa que pode aí unir desde a parte de sensibilização, ou se a gente quiser focar um pouco mais nessa parte de infraestrutura e de se aproximar principalmente aos departamentos, eu acredito aí, seja da construção civil, médio técnico ou da própria engenharia civil, né? Eu acho que colaboraria, bem como a prefeitura, né? Então, o próximo passo é esse. Se Deus quiser, no próximo ano, uma outra roda de conversa. Peço aí ajuda, outras temáticas podem ser aí desenvolvidas, né? Acho que frente aí até o que os alunos colocaram também, como também, se Deus quiser, a nossa campanha. Vamos aí começar a elaborar, vamos aí trocar ideias. Por favor. Vou compartilhar um material que eu fiz em março, um vídeo sobre o Dia Mundial da Água. Então, a gente colheu depoimentos de funcionários, estudantes, o que cada um fazia para economizar água e colocamos alguns dados sobre o gasto de água diário, quanto que cada um gasta. Então, as reações, a gente fez até tipo um meme, né? E foi assim bem divertido. Depois eu vou compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhar, com certeza, e eu vou passar para a TV Cefet, para que a TV Cefet possa ir também, havendo a permissão, claro, né,
possa aí divulgar. Isso seria ótimo, seria interessante. Quer fechar a ideia aqui? Ok, ok. Gente, então, mais uma vez, obrigada. Eu fecho aí a nossa segunda roda de conversa. Desejo a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mais sustentável, né? Com muito amor, saúde, que o nosso trabalho permaneça. De pouquinho em pouquinho, né? Isso aí eu tenho a plena certeza. Mas que mais adeptos, mais ações faremos por um Cefet sustentável. Muito obrigada e boa tarde.